Havendo um número legal, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, ouvinte aqui presente, grande rede que nos acompanha. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro aprovada independentemente de votação. Expediente. Ofício número 178/2015 do Executivo envia balancete despesa receita de julho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, apraz-me encaminhar a essa egrégia casa as pastas contendo balancetes, comprovantes das despesas realizadas, bem como relatórios das receitas lançadas durante o mês de julho de 2015, conforme dispõe o inciso 37 do artigo da Lei Orgânica do Município. No ensejo, represento aos ilustres vereadores protestos de apreço e consideração. Cordialmente, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Ofício número 180/2015 do Executivo, responde indicação 10/2015 do edil Solivaldo Benito Veloso. Ofício 180/2015, data 20/9/2015. Prezado senhor presidente, em resposta à indicação 10/201, subscrita pelo edil Solivaldo Benito Veloso, que informo que eu estou lendo conforme está escrito, que já está sendo providenciada a placa indicada para o local, proibindo a subida na rua Joaquim Camilo. Assim que chegar a colocação, será imediata. Sendo só para o presente, renovo meus votos de real apreço. Atenciosamente, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Ofício número 181/2015 do Executivo Municipal. Solicitação faz convite da Prefeitura, órgão Bolsa Família e Secretaria de Educação. Assunto solicitação, referente nomeação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Soledade de Minas. Senhor presidente, o município de Soledade de Minas está renovando o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Em conformidade com a legislação número 949/2014, é necessário um representante titular e um representante suplente deste órgão para compor o novo conselho. Certo de poder contar com a costumeira atenção de Vossa Senhoria, aguardo resposta com a brevidade possível. Atenciosamente, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 19/2015 do Executivo Municipal. Orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2016. Soledade de Minas, 24 de setembro de 2015. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, temos o prazer de encaminhar anexo a esta mensagem para devida apreciação neste Poder Legislativo, o projeto de lei número 19/2015, que dispõe sobre a constituição de diretrizes que deverão ser as normas para elaborar o projeto de lei orçamentário do município de Soledade de Minas para viger no exercício financeiro do ano 2016. Vale ressaltar aos distintos vereadores que deverão estudar o mencionado projeto de lei que inserimos no mesmo, a matéria necessária para condicionar a montagem do orçamento, programa com maior abrangência para consignar as dotações de receitas e despesas que venham de encontro com a real estrutura do município, quer econômica, financeira e social, evitando projeções idealizadas sem respectivo respaldo financeiro. Informamos, finalmente, ter observado a legislação vigente quanto às disposições do Plano Plurianual de Investimentos e que será destacado para o exercício 2016 a continuidade das metas previstas, as manutenções dos serviços públicos existentes e outras necessidades apresentadas. Ao ensejo, renovamos aos ilustres edis os nossos protestos de apreço e estima. Cordialmente, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Em deliberação, projeto número 19/2015. Os vereadores que julgarem, permaneça como estão.
Julgado por todos e será remetido às comissões para exame e emissão dos pareceres. Projeto de Lei Municipal número 20/2015 do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições providenciais. E contém outras providências. Projeto de Lei Municipal número 20/2015. A Câmara Municipal de Soledade de Minas, Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. No exercício financeiro de 2016, fica autorizado o município a despender recursos para continuidade de manutenção de convênios e aditivos, assinar novos contratos com as entidades seguintes de prestação de serviços públicos. Polícia Civil Militar, Corpo de Bombeiros, R$ 71.000. Emater, R$ 75.600. Parágrafo único. A liberação de recursos no decorrer do exercício 2016 para as entidades dispostas neste artigo será na forma conveniada e no limite autorizado. Artigo 3º. Também para o exercício de 2016, o município está autorizado a despender recursos em suas respectivas dotações orçamentárias, com contribuições para manutenção de entidades de utilidade pública, como a seguir. 1. Legislativo, a AVEMAG e BAN, R$ 12.960. 2. Executivo, 2.01, contribuição à AMAG, R$ 32.000. 2.02, contribuição à AMM, R$ 7.000. 2.03, contribuição à CNM, R$ 8.000. 2.04, ACT, Águas, Associação de Integração Regional do Circuito das Águas, R$ 7.560. 2.05, AMA, Mato Dentro, R$ 5.000. 2.06, Associação de Produtores do Bairro do Paiol, R$ 4.200. 2.07, APAI de Soledade de Minas, R$ 34.800. 2.08, Consórcio Regional de Saúde, R$ 406.000. 2.09, Hospital de São Lourenço, R$ 116.000. 2.10, CISUL, Rede Urgência e Emergência, R$ 24.576. 2.11, Consórcio Aterro Sanitário, Cidésia, R$ 13.920. 2.12, CISAB Sul, Consórcio de Saneamento e Abastecimento, R$ 7.200. Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo têm previsão em dotações no orçamento para 2016 e poderão ser efetuadas diretamente para a entidade beneficiada e ou através de aquisições de bens, realização de obras e serviços pela própria Prefeitura, obedecendo-se às normas constitucionais em vigor. Artigo 4º. Os gastos do município de Soledade de Minas, com subvenções sociais e contribuições correntes, no exercício do ano de 2016, disposto nos artigos anteriores, autorizados nessa lei, somam um valor de R$ 825.816. Artigo 5º. Considerando o cumprimento do orçamento plurianual de investimentos do município de Soledade de Minas, para o período legislativo de 2014 até 2017, inclusive a determinação de continuidade de manutenções programadas de atividades e projetos, normatizados pela Lei Federal número 101/2000, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, são prioridades para o ano de 2016, o estabelecimento na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 6º, esta lei entra em vigor a contar de Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Em deliberação, projeto 20/2015. Os vereadores que julgaram o objeto de deliberação permaneçam como estão. Julgado por todos e será enviado às comissões para estudo e pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, primeira reunião de outubro, né? O prazo é curto, né? Então,
eu gostaria de pedir aí às comissões para agilizar, porque é um projeto de suma importância, né? Então, se nós estamos no mês de outubro, nós temos mais 3 reuniões praticamente para a gente resolver isso aí. Então, eu gostaria de pedir aos presidentes de comissões que marcassem essas reuniões para a gente agilizar esse projeto e fazer um estudo minucioso de tudo isso. Refere-se ao orçamento do ano que vem. Muito obrigado. Tenho dito, presidente. Pelo que eu sei, vereador, o orçamento é o mesmo, mas que não mudou nada, não. Sim. Mas parece que não mexeu também, não. Sim. Projeto de resolução número 1/2015, proposto pela mesa diretora. Revoga a resolução número 104/2014 e dispõe sobre diárias para cobertura de despesa de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 01/2015. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o termo de ajuste de conduta, TAC, assinado junto à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Lourenço, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgada a seguinte resolução. Artigo 1º. Os agentes políticos e servidores públicos que tiverem necessidade de se deslocar, sempre no interesse público, em caráter eventual, transitório e em razão do serviço para a localidade diversa do município, farão jus à percepção de diária para o custeio de despesas de alimentação, hospedagem e transporte nos seguintes termos. Inciso 1. O pagamento da diária integral somente será devido quando o deslocamento for superior a 12 horas e importar em pernoite, período compreendido entre 22 horas e 6 horas do dia seguinte, devidamente justificado e comprovado, sem prejuízo de eventual indenização de transporte. 2. Nas hipóteses de deslocamento por período superior a 6 horas, com retorno à sede do município no mesmo dia, devidamente justificado e comprovado, será assegurado o pagamento de meia diária, sem prejuízo de eventual indenização de transporte. 3. Nas hipóteses de deslocamento por período inferior a 6 horas, somente será devida a indenização de transporte nos casos em que o deslocamento não puder ser realizado em veículo oficial e o servidor justificadamente se deslocar em veículo particular. Parágrafo 1º. Para a indenização de transporte previstas nos incisos 1, 2 e 3, quando em veículo não oficial, será observada a distância percorrida entre as localidades de origem e destino, tomando-se como referência as informações constantes no mapa rodoviário DER/MG ou do Guia Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG. Parágrafo 2º. A contagem de tempo de afastamento será determinada, tomando-se como termos inicial e final, respectivamente, a data e a hora de partida e de chegada à sede do município. Parágrafo 3º. A cada período de 24 horas de afastamento, se houver pernoite, será devido o valor de uma diária integral. Nos deslocamentos por período igual ou superior a 30 horas, com apenas um pernoite, será devido o pagamento de uma diária integral acrescida de meia diária. Artigo 2º. Para efeitos deste termo de compromisso de ajustamento de conduta, considera-se 1. Diária integral para os deslocamentos com os requisitos. A. Primeira diária integral a cada período de 24 horas de afastamento ou superior a 12 horas, se houver pernoite. B. A partir da segunda diária integral, se houver pernoite, fora da sede do município. 2. Meia diária. Pagamento devido para os deslocamentos com os seguintes requisitos. A. Apenas um deslocamento igual ou superior a 6 horas e não houver pernoite fora da sede ou circunscrição. B. A partir da segunda diária de deslocamento,
se completadas mais de 6 horas de afastamento sem pernoite. C. Nos casos em que houver pernoite, mas a hospedagem for custeada por outro órgão ou entidade da administração pública municipal, ou o servidor tiver residência no local de destino. Artigo 3º. A indenização em razão de transporte será regida pelas seguintes normas. 1. O pagamento da indenização em virtude de transporte somente se dará com a apresentação de nota fiscal contendo CNPJ da Câmara Municipal de Soledade de Minas, nome do motorista, placa e o odômetro do veículo abastecido. Artigo 12, parágrafo 3º, anexo 5º do RICMS/MG. 2. Da mesma forma e para o mesmo efeito, as notas fiscais deverão se fazer acompanhar dos cupons referentes aos abastecimentos que ocorreram no período de apuração, já mencionados no corpo da mesma, dos quais deverão constar o CNPJ da Câmara Municipal de Soledade de Minas, nome do motorista, número da placa e do odômetro do veículo abastecido, conforme preceitua o artigo 12, parágrafo 3º, anexo 15 do RICMS-MG. 3. Nos deslocamentos por período superior a 6 horas, quando realizados justificadamente em veículo particular, o pagamento será baseado pelos quilômetros rodados, conforme tabela a ser fixada pela resolução. 4. Considera-se diária antecipada aquela cuja solicitação de pagamento é feita antes do efetivo deslocamento, e diária vencida aquela cuja solicitação de pagamento é feita após o efetivo deslocamento. Artigo 4º. Não será devido o pagamento de diária. 1. Em finais de semana ou feriados, salvo quando expressamente justificado pela chefia imediata e previamente autorizado pelo ordenador de despesas. 2. Quando o deslocamento se der para a localidade onde o beneficiário da diária possua residência ou outro domicílio. 3. Cumulativamente com qualquer outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação, incluindo auxílio alimentação ou equivalente, e pousada, ressalvada a hipótese de justificativa aceita pelo ordenador de despesas. 4. Quando as despesas de alimentação e hospedagem forem custeadas por terceiros, pessoa jurídica de direito público ou privado. 5. Ao agente público que estiver em falta com a prestação de contas de viagem anteriormente concedida. 6. Aos estagiários. Artigo 5º. Não haverá pagamento de mais de 4 diárias e ou 4 meias diárias por mês, não cumulativas, tampouco poderão ser indenizados mais de 10 deslocamentos em veículos particulares no mesmo mês. Parágrafo único. O limite de pagamento de 4 diárias e ou 4 meias diárias em indenizações previstas no CAPT poderá excepcionalmente ser desconsiderado por ato motivado pelo presidente da Câmara Municipal, notadamente nos casos de participação em congressos, cursos de aperfeiçoamento e atualização, cuja duração seja superior a 5 dias. Artigo 6º. O pagamento de despesas de hospedagem, alimentação e transporte a palestrantes e outros colaboradores eventuais a serviço da Câmara Municipal poderá ser autorizado pelo presidente da Câmara Municipal em caráter excepcional e justificadamente, presente o interesse público, este expressamente demonstrado pela autoridade solicitante, ou diretamente interessada e obedecida à razoabilidade do valor empenhado. Parágrafo 1º. O pagamento a que se refere o CAPT deverá ser compatível com o valor usual em práticas do mesmo JAES. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto nos parágrafos anteriores, o colaborador ou palestrante deve declarar que não recebeu pagamento a título de diárias, hospedagem, transporte ou alimentação no órgão de origem ou de terceiros, aplicando-se ao mesmo
o dispositivo no inciso 3 do artigo 1º. Artigo 7º. A solicitação de diária antecipada ou a solicitação de pagamento de diária vencida será feita exclusivamente por meio do sistema próprio de requerimento de diárias, mediante o preenchimento dos campos apropriados da solicitação, cujo formulário deverá ser implementado em 30 dias em caso de inexistência ou adequado aos termos do presente acordo. Parágrafo único. A solicitação de diária antecipada somente será apreciada se realizada com antecedência de, no mínimo, 5 dias úteis, que antecedem o início do deslocamento. Artigo 8º. A autorização para o pagamento de diárias e indenizações de transporte antecipadas dependerá da prévia demonstração, pelo servidor que a requerer, da necessidade do deslocamento e da correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão. Artigo 9º. A autorização para o pagamento de diárias e indenização de transporte vencidas dependerá da efetiva comprovação, pelo servidor que a requerer, de prévia autorização da chefia imediata para o deslocamento, comprovação do efetivo deslocamento e da correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão. Artigo 10. Em nenhuma hipótese, o valor mensal a ser pago a título de diárias ou indenização de transporte poderá exceder ao correspondente a 90% da remuneração ou subsídio bruto recebido pelo servidor ou agente político. Artigo 11. Os pagamentos de diária e indenizações de transporte serão efetuados exclusivamente por depósito em conta na rede bancária autorizada por ordem de pagamento bancária, registrada no Sistema de Administração Financeira da Câmara Municipal, ou por meio de cheque nominal cruzado, sempre em nome do beneficiário e na conta e agência indicadas. Parágrafo único. Sempre que possível, as diárias serão pagas antecipadamente, mediante crédito em conta corrente e em única parcela, podendo, excepcionalmente, serem pagas no decorrer do afastamento, caso o deslocamento tenha se dado em razão de urgência ou emergência, devidamente justificada, devendo o solicitante informar no sistema de diárias que se trata de viagem já iniciada. Artigo 12. É vedada a antecipação de diária de viagem ao beneficiário que estiver com prestação de contas irregular ou já tiver 2 antecipações de diárias em aberto. Artigo 13. Os valores das diárias serão escalonados em faixas, conforme constatará de tabela de valores aprovadas mediante resolução, vedado qualquer valor superior ao da diária paga ao presidente da Câmara Municipal, excluído qualquer outro acréscimo. Parágrafo único. As diárias poderão ser corrigidas anualmente com base no INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou pelo IGPM. Artigo 14. O efetivo deslocamento do servidor que importe em pagamento de diárias e indenização de transporte deverá ser comprovado no prazo máximo de 5 dias, contado do retorno do deslocamento, e será feito mediante o preenchimento do campo prestação de contas de diárias de viagem do sistema de diárias. Parágrafo único. Para prestação de contas, o beneficiário da diária de viagem anexará aos seguintes documentos. Os seguintes documentos. 1. Relatório de viagem acompanhado de declaração de que o beneficiário não tem residência no local de destino. 2. Comprovantes originais de passagem e a entrega dos cartões de embarque, quando for o caso. 3. Comprovante de efetiva participação no compromisso que justificou o interesse público no deslocamento. Artigo 15.
O direito à percepção de diária depende de prévia e expressa autorização do ordenador de despesa e de apresentação do relatório de viagem, certificado pela respectiva chefia, exclusivamente no sistema de diárias. Artigo 16. Prescreve, em 3 meses, a prestação ao recebimento de diária e indenização decorrente de despesas de deslocamento do parágrafo anterior, contado o prazo da data de retorno da viagem. Artigo 17. Será responsabilizado pelo pagamento incorreto ou irregular: 1. O beneficiário da diária que prestar informações inverídicas. 2. O servidor incumbido do seu preparo em caso de ordem de pagamento sem os requisitos legais e de pagamento a pessoas sem direito ao recebimento ou sem aprovação da autoridade competente. 3. O ordenador de despesa, quando o pagamento de diária for manifestadamente contrário a este compromisso de ajustamento de conduta. Parágrafo único. A concessão ou recebimento indevido de diárias, bem como o fornecimento de informações incorretas na documentação pertinente, ensejarão a aplicação das penalidades cabíveis, conforme o grau da falta apurada em procedimento administrativo, com a comunicação do fato ao Ministério Público. Artigo 18. A solicitação de antecipação de diária, o controle do efetivo deslocamento e do atendimento ao interesse público, assim como a respectiva prestação de contas, são de responsabilidade do servidor público beneficiário e da chefia imediata. Artigo 19. Em caso de cancelamento da viagem, retorno antes do prazo previsto, ou crédito de valores fora das hipóteses autorizadas neste termo de compromisso de ajustamento de conduta, as diárias recebidas em excesso ou indevidamente deverão ser restituídas no prazo de 5 dias úteis, com a devida justificativa, mediante depósito na conta da Câmara Municipal, vedada a restituição em espécie. Parágrafo único. Não havendo a restituição no prazo previsto no caput, o beneficiário ficará sujeito ao desconto no valor respectivo em folha de pagamento, no máximo, no mês subsequente ao estabelecido para a prestação de contas. Artigo 20. O servidor público e o agente político deverão registrar em documento próprio relatório pormenorizado alusivo à prática das atividades a serviço da Câmara Municipal, bem como informações relativas ao exercício de outras atribuições na localidade de destino. Tudo isso anexado à prestação de contas. Artigo 21. Para o servidor público pertencente a outro órgão da administração pública e colocado eventualmente à disposição da Câmara Municipal, quando em viagem, serão observados os mesmos critérios e valores e procedimentos estabelecidos para os servidores da Casa Legislativa. Artigo 22. Ao beneficiário de diária não será concedido adiantamento de numerário para aquisição de passagens aéreas, devendo tais aquisições serem processadas por meio do regular procedimento licitatório. Artigo 23. Compete ao setor de contabilidade receber, conferir e aprovar a prestação de contas das diárias e dos adiantamentos relacionados a cada viagem. Artigo 24. As situações excepcionais e as atípicas, após analisadas, ou os casos omissos, serão respectivamente autorizadas ou resolvidos pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 25. O beneficiário, em razão do recebimento indevido de diárias, indenização por transporte e por ato administrativo ou judicial da presidência da Câmara Municipal, deverá ser compelido ao ressarcimento do valor indevidamente pago no prazo máximo de 30 dias, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 26. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entrará em vigor na data de
na data de sua publicação. Soledade de Minas, 18 de setembro de 2015. Presidente, Pedro Carlos Carreira. Vice-presidente, Solivaldo Benito Veloso. Secretária, Lígia Rada Reis. Em deliberação, projeto de resolução número 1/2015. Os vereadores que julgaram o objeto de deliberação permaneçam como estão. Julgado por todos e será encaminhado às comissões para os seus pareceres. Vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 16/2015 autoriza a participação do SAAI de Soledade de Minas no consórcio intermunicipal de saneamento básico no sul de Minas Gerais, CISAP Sul, proposto pelo Executivo Municipal, juntamente com os pareceres de número 14/2015 das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 14/2015. A presente comissão, no cumprimento de suas obrigações legais e regimentais, reuniu-se nesta data e, após examinar detidamente o projeto de lei número 16, né? E após examinar detidamente o projeto de lei número 16/2015, autoriza a participação do SAAI de Soledade de Minas no consórcio intermunicipal de saneamento básico do sul de Minas Gerais, CISAB Sul, oriundo do Executivo Municipal, optou pela aprovação do mesmo, conforme encontra-se redigido. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2015. Presidente, Solivaldo Benito Veloso. Membro, Argemiro Constâncio Sobrinho. Membro, Lígia Rada Reis. Parecer no mesmo sentido. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer número 14/2015. Presidente, Lígia Rada Reis. Altair Alves Pereira, membro. Parecer no mesmo sentido. Comissão de Serviços Públicos Municipais, número 14/2015. Presidente, Reinaldo dos Santos. Membro, Benedito Lourenço Paulino. Membro, Ataíde Vieira Maciel Filho. Em primeira discussão, não havendo oradores, em primeira votação, os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 17/2015 altera o anexo 1 da Lei Complementar Municipal de número 59/2015 e da outras providências, oriundo do Executivo Municipal, juntamente com os pareceres de número 15/2015 das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 15/2015. A presente comissão, no cumprimento de suas obrigações legais e regimentais, reuniu-se nesta data e, após examinar detidamente o projeto de lei complementar número 17/2015, altera o anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 59/2015 e da outras providências. Oriundo do Executivo Municipal, optou pela aprovação do mesmo, conforme encontra-se redigido. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2015. Solivaldo Benito Veloso, presidente. Argemiro Constante Sobrinho, membro. Lígia Rada Reis, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, parecer número 15/2015, no mesmo sentido. Lígia Rada Reis, presidente. Altair Alves Pereira, membro. Comissão de Serviços Públicos Municipais, parecer número 15/2015, no mesmo sentido. Reinaldo dos Santos, presidente. Benedito Lourenço Paulino, membro. Ataíde Vieira Maciel Filho, membro. Em primeira discussão, projeto número 17/2015. Não havendo oradores, em primeira votação, os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos em primeira votação. Projeto de lei número 18/2015 altera o anexo 1 da Lei Municipal número 942/2014 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal, juntamente com os pareceres de número 16/2015 das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Parecer número 16/2015. A presente comissão, no cumprimento de suas obrigações legais e regimentais, reuniu-se nesta data e, após examinar detidamente o projeto de lei número 18/2015, altera o anexo 1 da Lei Municipal número 942/2014 e da outras providências. Oriundo do Executivo Municipal, optou pela aprovação do mesmo, conforme encontra-se redigido. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2015. Solivaldo Benito Veloso, presidente. Argemiro Constâncio Sobrinho, membro. Lígia Rada Reis, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer número 16/2015, no mesmo sentido. Lígia Rada Reis, presidente. Altair Alves Pereira, membro. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Parecer número 16/2015. Reinaldo dos Santos, presidente. Benedito Lourenço Paulino, membro. Ataíde Vieira Maciel Filho, membro. Em primeira discussão, projeto de lei número 18/2015. Não havendo oradores, em primeira votação, os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos em primeira votação. Nada mais havendo na pauta, faculta a palavra aos senhores vereadores que se inscreveram conforme o regimento interno desta casa, para tratar de assuntos de interesse do município. Mais uma vez, eu vou dizer que os vereadores têm 10 minutos. Com a palavra, o vereador Altair Alves Pereira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, ouvintes da 9 FM. Senhor presidente, eu me inscrevi para me pronunciar nessa noite para que eu possa levar o mínimo que eu tomei conhecimento a respeito de um problema que vem afetando a cidade há uma semana ou mais, e que é do conhecimento de todos os vereadores, da administração de maneira geral, é o problema da falta d'água. Tenho certeza que vai ser tocado esse mesmo assunto por outros, e tenho certeza também que o meu companheiro, um membro dessa casa, funcionário do SAI, Argemiro, ele fará também um pronunciamento onde ele detalhará com mais precisão e mais conhecimento. Quero dizer que da situação, antes de eu entrar nesse problema, essa falta d'água aconteceu, ele pegou fogo no pasto, onde a água é canalizada para cá. Pegou fogo, colocaram fogo, alguma coisa. Então, é uma coisa que foge das mãos do ser humano. Pegou fogo, então vamos consertar, né? Então, foi preciso deslocar pessoal para lá para consertar. Teve que refazer alguns serviços, foi um transtorno. A gente sabe que todas essas explicações que a gente fala aqui no plenário, que o prefeito fala quando encontra com alguém, que os servidores do SAI, que são para-raio, fala quando encontra com alguém, que o vereador, tudo que a gente tenta explicar, justifica, mas não convence a pessoa, porque ele quer chegar em casa, quer tomar banho, quer fazer as necessidades dele, ter água para banho. Lógico, natural, evidente. A maior satisfação do político é ver as coisas funcionando bem. A maior satisfação do político é você subir no palanque e falar, está aí a água que eu coloquei, está indo bem. Mas não está no nosso alcance, não está na nossa alçada. Nós aqui da cidade, que moramos na cidade, estamos passando por esse problema devido a esse fato isolado de ter queimado os canos. Agora, as pessoas das pequenas propriedades, os pequenos proprietários da região, de toda a cidade, zona rural, eles estão passando pelo mesmo problema, com a escassez d'água, com a falta d'água, e não tem aonde recorrer. Tem
Tem vizinho meu buscando água para beber, longe. Tem vizinho meu levando água da cidade para tomar na roça. Acreditem, acreditem. Toda a população da zona rural, toda a população da zona rural também está passando por esse problema, com essa escassez d'água. Tem gente que não tem água para dar para o gado. Então essa situação não é uma particularidade aqui do município de Soledade. Nós estamos vendo isso em todos os lugares. É lógico que muita gente vai estar falando, o Altair está falando, mas não interessa, quero minha água aqui. Está certo você que está pensando isso. Está certo você que está pensando isso. Você não está errado, não. Só que foi sanado o problema onde pegou fogo, e acredito que amanhã a água já tenha caindo, já esteja normalmente. Não foi não foi um problema de má administração, não foi um problema de relapso, foi um problema, alguém colocou fogo ou pegou fogo. Não tem a culpa, não houve dolo nessa intenção, ou seja, não teve a intenção de. Não teve a intenção de. Então, é difícil pedir paciência, mas o que eu posso falar nesse momento é que não houve culpa do ser humano no que diz respeito ao poder público. E eu gostaria de falar uma coisa nesse momento, senhor presidente, plateia que me assiste, senhores vereadores, que na vida da gente, muitas vezes a gente comete falhas, erros, engano, é tomado pelo calor, às vezes, da emoção, e que é muito fácil você discutir com alguém, o ser humano discutir com alguém, na frente de 4, 5, 7, 10, 15, 20 pessoas, de repente expor o nome da pessoa, Solivaldo, na frente de muitas pessoas, e depois é muito cômodo, muito fácil, depois sozinho, eu e você chegar em mim, eu te ofendi ou você me ofendeu, aí só nós dois, eu chego em você e peço desculpa, ou você me pede desculpa. É fácil, é cômodo. Ou você me ofendeu, ou te ofendi em público, então que a retratação seja feita em público. Eu digo isso porque uma vez nessa casa, no calor de uma discussão, eu me excedi e disse para o então secretário da mesa, meu amigo, meu primo, Reinaldo Santos, uma palavra que eu posso dizer a ele que não saiu desse coração, saiu da boca, do calor da discussão, quando eu disse que Vossa Excelência estava interpretando mal, lendo mal algum problema. Eu posso garantir para Vossa Excelência que isso não saiu do coração, saiu da boca para fora. Eu tenho, Vossa Excelência, eu tenho 20 anos de casa. Eu tenho 20 anos de casa entre poder executivo e legislativo. Eu digo com toda transparência, eu não tenho Vossa Excelência como melhor vereador, mas eu tenho Vossa Excelência como um dos mais íntegros que passaram por essa casa. Um dos mais íntegros que passaram por essa casa. Não tenho como melhor. Tivemos vereadores de alta qualidade. E tivemos vereadores relapsos. Tivemos vereadores aqui que não se importavam com a coisa pública. Tivemos vereador aqui e o importante é o que entra no dia 20 na conta. Tivemos vereador aqui que nunca sentou para conferir uma prestação de conta. Nunca não sabe o que é isso. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não é assim. Vossa Excelência é um dos vereadores mais íntegros que já passaram por essa casa. E digo de público, quando eu usei aquelas palavras, não saiu do meu coração. Pode ter certeza que foi da boca para fora, no calor da discussão. E nós, seres humanos, somos falhos. Eu não sou perfeito. Todos aqueles que me conhecem sabem que, infelizmente, ou felizmente, meu estupim é curto. Ou felizmente. Então, em momento algum, eu quis diminuir Vossa Excelência
como vereador, e muito menos como cidadão, como pessoa. Perfeitamente. Ouvirei com prazer. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora doutora Lígia, ouvintes da Nova FM, plateia que nos assiste nessa noite. Senhor presidente, ainda no assunto que se refere à água, incidente acontece. Então, vem a seca, as pastagens ficam secas, e antes que aconteçam o que aconteceu agora da rede de água que vem da nascente para a cidade, muitas são aéreas, né, senhor vereador Argemiro? Então, propor aqui para o nosso o porta-voz, o nosso par Solivaldo, que indique para o Executivo Municipal que faça um acero, nesta época, um acero bem amplo, para que, se caso pegar fogo, não venha acontecer isso que aconteceu. Quanto, senhor presidente, senhor vereador Altair, quero parabenizá-lo também, Vossa Excelência, que em público, nesta noite, Vossa Excelência se desculpou. Parabenizo Vossa Excelência pela atitude. Temos dito, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pronunciar só isso. Eu dou por encerrada as minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Argemiro Constâncio Sobrinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, plateia que nos assiste, ouvintes da Nova FM e internautas que nos acompanham pela grande rede. Senhor presidente, antes de falarmos no assunto aqui, muito importante, eu gostaria de, antemão, na reunião passada, até comentei com o vereador Benedito, que juntamente comigo, várias vezes, solicitamos o pedido da limpeza dos bueiros da Arlindo Martins, e ficamos a desejar, né, até então, pelo tempo que ficou passado, e foi feito o serviço. Nós, ora, esquecemos de agradecer o serviço feito, realizado, que isso traz benefício aos moradores daquela rua e também às pessoas que fazem uso daquela rua. Senhor presidente, eu, ora, fico a pensar, falar como vereador, falar como servidor ou falar como cidadão. Mas eu me coloco hoje, eu quero me colocar na condição de um cidadão, que também passo os mesmos problemas que a população passa. Porque às vezes as pessoas pensam que nós somos privilegiados. Na nossa casa cai água. Tem um cano diretamente da estação de tratamento de água para os funcionários do SAI. Não existe isso. Já falei por várias vezes nessa casa que existe uma preocupação muito grande, vocês recordam disso, que nós temos uma preocupação antes da criação do SAI. Com o ex-prefeito eu já brigava pelo bairro, hoje Nossa Senhora de Fátima, né? Ou Corte, assim conhecido por todos, já brigava por aquele local, já brigava pela pedreira, pelo CUT, pela creche, pelas pontas da cidade. Sempre foi assim. E com a criação do SAI, não foi diferente. Passamos a brigar mais ainda. Por quê? É muito fácil. Eu ainda disse, hoje chegou ao meu conhecimento, nós não somos os experts. Ainda que estamos aprendendo, a cidade hoje tem água. Às vezes as pessoas falam, mas está faltando. Olha, uma queimada é criminosa, porque toda queimada é criminosa.
Ainda que você queira colocar um fogo e você faça um acervo, é criminosa, pelo fato da destruição com o meio ambiente. Nós não estamos mais nessa situação de queimada. Não se deve queimar. Mas também existe o fato da cidade pequena, nós não somos, não podemos acusar quem foi, quem deixou de ser. Mas a causa é grande. E às vezes, na nossa cidade, como ela é pequena, se o seu vizinho comete um erro, você é coberta. E quando você é coberta o erro do seu vizinho, você é culpado de tudo que acontece na sua rua e na sua casa. Então você não pode criticar hoje uma autarquia que recebe um comunicado que houve uma queimada e danificou a rede. A rede foi danificada num domingo. Ora, fomos até lá dar assistência, mas havia a possibilidade de não mexer, devido ao fato da rede trazer transtorno. E estava faltando água ainda no corte. Por falta d'água, estava faltando água no corte. Se mexesse no domingo, ia dar um transtorno. A gravidade e o peso da água do Pessegueiro é diferente da gravidade e peso da água da Conquista. O vereador Solivaldo tem acompanhado, tem visto. Não é fácil. As pessoas pensam que tirar ar de uma rede de 150 já dá trabalho. Tirar ar de uma rede de meia, de 3/4 dá trabalho. Quem trabalha, quem mora em roça e vê mangueira, dá um trabalhão. Agora imagine 150. Então, optamos em fazer um paliativo até que o corte fosse restabelecido. Na quarta-feira, fomos até lá para fazer o conserto da rede. Quando fizemos o conserto em área alta, tiramos lá, trocamos, a água chegou na cidade. No outro dia a água caiu. Fomos ver, com a queimada, o cano que rebentou, puxou o cano debaixo da terra. Puxou o outro cano que estava debaixo da terra. Olha só o estrago. E começou a vazar água para cima. Devido ao fato, nós que não conhecemos e não sabemos nada de água, vereador Benedito, que a bolsa do cano foi colocada ao contrário. Nós não sabemos nada. É nós que começamos há 1 ano e meio. Não sabemos nada. Muita gente aí sabe. Então, uma bolsa colocada há anos, né? Rompeu, desceu e deu um trabalhão. Fizemos questão de ir lá e de fazer? Não. Trabalhamos quarta, quinta, sexta. A vereadora viu. Eu para lá e para cá, muitas pessoas veem a gente no carro passando e falam que está passeando. Todo mundo quer entrar no SAI, mas já falei aqui e volto a falar. Só querem caixa d'água e escritório. Cavar buraco e mexer com merda, ninguém quer. E nós não somos, nós somos uma família, somos homens de respeito e levamos até as pessoas, fazemos com que a água possa chegar na casa das pessoas. Jamais vamos fazer algo para que a água não chegue na casa de alguém. Muito pelo contrário, nós não somos desumanos. Nós somos mais humanos que aqueles que jogam água fora. Aquele seu vizinho que joga água fora. Ele é desumano com você. Ele que fica ligando ou colocando no Facebook, cadê a água, cadê a água? A água está simplesmente naquela mangueirinha que você, em vez de usar vassoura, de preguiça, você joga lá fora. Aquela água que você lava o seu carro, que lava todo dia. Essa é a água que está faltando hoje. E vai faltar mais. Isso foi um acidente de percurso. Mas agora, façam a visita até a represa lá da Conquista para meter o pau em nós. Faz uma visita lá. Já falei aqui nessa casa e volto a repetir. Não sei quantos anos que foi construída, mas nunca funcionou como represa. Porque a água nunca parava, porque ela tinha 32 voltas no registro. Dia 20 de janeiro deste ano, eu e mais um companheiro a pé, debaixo de chuva, 1h da manhã, fomos lá e tivemos a ousadia de fechar o registro para 4 voltas. E está lá até hoje. E toda a chuva que tem, a represa passa por cima, e porque ela não tem mais como levantar. Que o engenheiro falou para mim que se você levantar ela estoura, porque já foi estourado uma vez. Então nós não sabemos. As pessoas ferem, nos machucam, porque nós somos homens e defendemos o nosso salário lá. Nós não queremos deixar as pessoas sem água.
Mas também não é justo nós abrirmos o registro da cidade e deixar à mercê de uma meia dúzia usufruir da água. Quando fazemos tais fechamentos, até que então comenta-se que é o Painha que fecha, sou eu que coordeno o fechamento deles. Porque se eu não coordenar esse fechamento, ou os funcionários do SAI não coordenarem o fechamento da água, vereadora Lígia, o corte não vê água. A pedreira não vê água. A creche não vê água. Arlindo Martins não vê água. Chega até nós, como muitas pessoas vão até o SAI, pergunta o que está acontecendo, o que está acontecendo, qual o problema que houve. Ninguém está lá para não responder. Mas é muito chato, ou até é falta de educação, você muitas das vezes gritar na rua, cadê a água? Na minha casa não está. Na casa de cada funcionário não está, muito menos na casa do prefeito, da diretora ou dos vereadores. Falta de respeito, pergunte com educação. Uma pessoa ontem, vereadora Lígia, 9 horas da noite, o Solivaldo tinha acabado de sair, nós estávamos dando ar na rede, perto da casa do seu Pereira, passou uma senhora casada dentro de um carro, poderia estar embriagada, até então que eu liguei para a polícia não me atendeu, passou perto lá e viu, a gente cansado o dia inteiro, esperando chegar o ar ou a água chegar até aquele local, passa, vira, cadê a água? Até agora não arrumado, está sentada ainda os seus FDP. E aí? Aí, o funcionário é desacatado, porque a lei fala do desacato ao servidor público, né? Eu já falei várias vezes aqui que nem sempre o servidor que está atrás do balcão, ele é desacatado. Às vezes ele usa desacato com o cidadão também. A pessoa chega, né? É desacatada pelo próprio funcionário. Mas eu, como os meus colegas de trabalho falam em nome deles, não teria motivo nenhum para estar meia-noite, 1h da manhã no mato, com um carrapato caindo para o meio do mato, correndo atrás de água. Fazemos por amor, que se fosse pelo dinheiro, está dentro d'água, pelo prazer de fazer isso funcionar. As pessoas mal acostumadas, senhor presidente, que 2 pessoas faziam o serviço nessa cidade, faziam enquanto era pequena, ou até então fazia porque os prefeitos anteriores não mandavam cortar a água de ninguém. Deixava-se à vontade, não corta não, é meu eleitor, deixa lá, papel rasgava. Hoje não, é omissão de receita, tem que ter. Muitos falam assim, que fosse a Copasa. Eu já falei, quais são os machos, os homens dessa cidade que vêm aqui e assinem para a Copasa entrar aqui. Eu dou liberdade para essas pessoas. Gostaria que a Copasa viesse para cá. Aqui deixa-se 3 meses sem pagar a conta. Às vezes até 4. A pessoa vai lá, conversa. Copasa não brinca não. Copasa é igualzinho a CEMIG. Tremeu, não leu, corta. A água hoje em Soledade é a mesma água de anos atrás. Hoje ela está suja, porque paga. Mas eles esquecem que a canalização é antiga, que é cano de ferro. Ela sai da caixa d'água, o Reinaldo tem ido lá, o Solivaldo tem ido lá, ela sai da caixa d'água que jeito? Ela faz a avaliação lá em Varginha, a água sai boa, os canos são de ferro. Prefeitos que passaram, uns cuidaram, uns fizeram, tem essa rede que o Dino fez, né? Essa rede que veio, trouxe mais uma água, mas dentro da cidade a canalização não foi arrumada. Soledade paga um preço disso. Aí as pessoas, a água está suja. Irmão, deixa escoar um pouquinho na torneira. Tem pessoas ainda que estão com a água da rua ligada na caixa, na máquina de lavar roupa. A água da rua ligada no chuveiro. Nós estamos em crise de água. Então, eu peço para vossas excelências, que são formadores de opinião, cada casa, cada família tenha consciência da água. Tenha consciência da água.
Hoje, Soledade, não se tem mais uma caixinha de 500 litros de água em cada casa. O que é Gorgulho, Juscelino e as casas de material de construção venderam de caixa d'água para Soledade, nesse ano para cá, é um absurdo. Soledade hoje, senhor presidente, 2 minutos eu encerro. Soledade hoje, Ronald, é um prazer ter você na nossa casa, amigo de infância. Soledade hoje, Ronald, consome 1.800.000 litros de água por dia. Aí quando falta água, cadê a água? Você mesmo que consome não sabe o seu amanhã. Você joga a água fora, aí o dia que falta, você grita. Mas você esqueceu que você jogou ela lá fora. O povo não mudou nada com relação ao povo de Israel. Nada. Deus falava assim, não precisa guardar hoje, que eu amanhã vou suprir. O dia que Deus, aí nego, fominha, escondia o maná, aparecia ele podre, né? Aí o dia que Deus falava assim, guarda, porque amanhã eu não vou mandar. Agora hoje o povo é assim, tá aqui, eu vou encher o meu, o vizinho da frente se vira nos 30. Nós estamos isso. Então, tome consciência, a água vai voltar ao normal, foi feito o trabalho, tenha paciência. Nós estamos, o prefeito empenhou, a diretora, vereadores aqui deram força para a gente, viram o trabalho, pessoas do município. Eu agradeço a cada um que tem a consciência de nos respeitar como homem, como pai de família que somos, os funcionários do SAI, e as pessoas que estão prontas a ajudar. Fazer a cidade crescer, parar com essa mediocridade de enxergar a Soledade só até a primeira montanha. Que não cresça a cidade em habitantes, mas cresça na cabeça, na consciência de cada um. Parar de conversa fiada, falaram isso, falaram aquilo. Que falaram é fofoca. Seja digno de falar quem falou, quem fez, é mais bonito. Entendeu? As pessoas, Soledade é uma cidade pequena, mas não vamos deixar que poucas pessoas venham atrapalhar essa cidade a ficar gostosa, a ser gostosa como sempre foi. Para que essa coisinha mesquinha de que o SAI não pode, eu tiraria o SAI não deveria existir. Até quando vai ficar nisso? Até quando eu vou falar aqui mais uma vez, senhor presidente? As pessoas vão ver Soledade como a prefeitura do Dadadá. Até quando? Querem isso, querem aquilo, mas não querem colaborar com a cidade. Então, fica aqui um apelo para as pessoas terem paciência e consciência em primeiro lugar. Consciência de que água não é brincadeira e nós não estamos brincando com água. Tenho dito, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sorivaldo Benito Veloso. Senhor presidente, nobres vereadores, nosso companheiro e colega de infância, assessor jurídico da Câmara de Barra do Piraí, Ronaldo, é um prazer ter aqui você junto conosco, plateia que nos acompanha, ouvintes da Nova FM e da Grande Rede. Senhor presidente, eu gostaria nessa noite pedir a Vossa Excelência, que está aproximando-se dia 15 de outubro, dia do professor, que essa casa mande para a Secretaria de Educação um ofício parabenizando as mesmas, pois elas merecem tudo de bom. Senhor presidente, eu tenho em minhas mãos o decreto assinado pelo prefeito municipal a respeito dos caminhões
que trafegam com alta tonelagem em nosso município. Então, gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura apenas dos grifados. Decreto número 2043/2014. Limita o tráfego de caminhões ou veículos pesados acima de 2 eixos na ponte de cimento do município de Soledade de Minas e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibido o trânsito de caminhões e ou veículos pesados acima de 2 eixos na ponte de cimento do município de Soledade de Minas. Artigo 4º. A infração à proibição de que trata o artigo 1º deste decreto acarretará a aplicação de multa prevista no Código Brasileiro de Trânsito, nos termos dos seus artigos 21, incisos 6 e 8, artigo 24, incisos, combinados com o artigo 24, incisos 7 e 8, e 231, inciso 5, 10 e parágrafo único. Soledade de Minas, 18 de dezembro de 2014, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Muito obrigado, nossa As secretária. Então, senhor presidente e nobres vereadores, fica aqui, está decretado. O prazo foi prorrogado e a prorrogação também já passou. Então, está valendo esse decreto. Então, em conversa com o prefeito municipal, qualquer cidadão soledadense, ao ver esses caminhões trafegando em nossa ponte, ou pelas ruas do município, denuncie. Senhor vereador, Pois não. é uma parte, por Reinaldo. favor. Doutora Lígia Rada, doutor Ronaldo. Nas estradas, a gente tem visto vários radares. E foram colocadas várias placas que antecedem os radares para que as pessoas não sejam multadas sem estar sabendo que está sendo multado. O senhor me entendeu? Agora, como que vai passar um caminhão na ponte ali com excesso de peso? Ele não está sabendo. Para ele, a ponte está perfeita. Ainda mais que o motorista vem de fora. Precisa pedir para o executivo colocar ali placas anunciando que serão multados. Parece que não tem lei, né? É um prazer sempre ouvir Vossa Excelência. Essas placas já foram pedidas para ser confeccionadas. O decreto é de conhecimento do proprietário do Porto de Areia. Ele já sabe disso. Então, não é desconhecimento dele. Vereador, conselho à parte? Pois não, nobre vereador. Vereador, antes da reunião, Vossa Excelência já havia comunicado a respeito do decreto. Agradeço Vossa Excelência pelo empenho até de trazê-lo até a casa, uma vez que eu, vereador Benedito e vários vereadores aqui estamos batendo nessa tecla há tempo, né? Uma vez que já falamos da construção da ponte em 1972, né? Falamos de tudo isso. Pessoas da rua da Tancredo Neves, Alexandre Pinto, Manuel Guimarães, né? As pessoas onde esses caminhões trafegam reclamam para nós que caem distante, tudo cai o pão, cai o café, cai tudo. Mas só que agora é que é a hora. O decreto está aí. O Reinaldo falou uma coisa certa. Lá na estrada já coloca tudo, igual tem na ponte São Lourenço ali, 15 toneladas, nem isso que tem. O Reinaldo falou a coisa certa para não dizer que não... Porque aí o cara entra com a ação dizendo que ele não viu placa nenhuma comunicando. Aí vai lá, o Estado libera para ele.
Ele quer tudo, eles querem destruir, que a hora que a ponte cair, e na crise que está o país, a Dilma não dá outra ponte. Já caiu de Freitas, não tem jeito de voltar, tem que ser sincero, não volta aquela ponte mais, vamos ser sinceros? Não volta. Mágica não tem jeito, e se aquela ponte ali cair, do jeito que está a situação, a Dilma não vai dar outra. Então, fico feliz com o decreto, mas que as pessoas que nos procuram, que nós viemos aqui e falamos, às vezes até não sei, nem conheço o cara não quero impedir ele de trabalhar, eu quero que ele ganhe dinheiro, mas quero ver também como é que está recolhendo isso aí. Porque passa tanto caminhão aí que eu queria saber como é que está essa nota fiscal, se é eletrônica, o que é a arrecadação que está tendo no município, porque está trazendo dano, né? Então, já falei para fazer o porto lá, fazer um depósito lá no asfalto, ele pega o caminhão e fica, né? Agora, as pessoas as quais vêm até nós e reclamam, agora é a hora de vocês ajudar a denunciar, ué. Porque eles passam, geralmente, esses grandões aí, das 5 da manhã às 7. Eles não estão passando de dia, não. Eles estão passando das 5 às 7. Está liso que nem quiabo. Entendeu? Aí é a hora de todo mundo ajudar para que a cidade venha, né, continuar tendo a ponte lá. Muito obrigado, vereador. É sempre um prazer ouvir os nobres colegas. Senhor presidente, eu tenho mais um assunto essa noite. Estamos atravessando uma crise política e, consequentemente, uma crise econômica em nosso país. É a federação, é o Estado, são os municípios. Está mesmo complicado. Eu tenho certeza que na casa de cada um a recessão já chegou, isso é fato. Então, senhor presidente, Pedro Carlos, eu gostaria que Vossa Excelência e os nobres vereadores dessa casa fizéssemos um pacto não com o senhor prefeito municipal, mas sim um pacto com aqueles pacientes que estão necessitando de exames oncológicos, exames de alta complexidade, e infelizmente não pode ser feito, pois o município não conseguiu pagar o consórcio de saúde. A situação do município hoje é a seguinte: temos duas contas, escolhe-se, paga essa ou paga aquela. E o município trabalha com prioridades. Todos os setores são primordiais. Saúde, educação, transporte, a própria Casa Legislativa é a prioridade do município. Somos nós que aí estamos discutindo projetos, legislando em favor do nosso povo. Então, venho pedir que, pelo menos nessa época de recessão, espero que essa recessão vá embora logo, se Deus quiser, mas que dê uma diminuída na questão das viagens, pois uma viagem à nossa capital mineira, o município igual o nosso, fica bem dispendioso. Muitos podem falar, vamos atrás de recursos, vamos atrás de conhecimento. É enaltecedor isso, realmente. Todos que vão lá, eu tenho certeza que vão com esse intuito de buscar conhecimento de legislatura, fazer contatos políticos, que é uma coisa muito importante para o vereador. Sem um contato político, ele fica aqui embaixo perdido. Ele tem mesmo que ir atrás e chegar com o pires na mão do seu deputado para poder conseguir alguma coisa. Mas a gente sabe que as emendas parlamentares estão canceladas. A situação é simplesmente catastrófica. Então eu tive fazendo umas contas aí, meio por alto. Uma viagem de 4 dias, de 4 vereadores a Belo Horizonte,
fica no entorno de quase R$10.000 para a Câmara Municipal. Eu tenho certeza que esses R$10.000 na educação, na saúde, em qualquer outro setor do município, que todos os setores são muito importantes, fará muita diferença. Porque tem a diária, tem o transporte, tem a gasolina, tem a inscrição do curso. Então, pelo menos nesse período de recessão, eu peço, senhor presidente, e aos nobres vereadores, que a gente faça um pacto com a comunidade, porque eu acho que o povo está esperando muito de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho-vos dito. Com a palavra o vereador Benedito Lourenço Paulino. Senhor presidente, nobres colegas, plateia aqui presente, ouvintes da 9 FM e da grande rede, meu boa noite. Senhor presidente, ouvindo o vereador que me antecedeu falar sobre o decreto sobre transporte dos caminhões pesados, eu vejo que Soledade tem uma deficiência muito grande em cumprir leis. Há várias reuniões, estamos aqui batendo na mesma tecla sobre a criação de porcos no bairro ali Vila Felício. E até hoje nada foi feito. Foi criado-se a lei, votado, o prefeito sancionou e nada é feito. Semana passada, um morador daquela via ali, em tratamento oncológico em Varginha, ele foi internado porque foi detectado nele vermes daquelas larvas, bichinho, daqueles mosquitos varejeira. Chegou lá, está internado até hoje. Os médicos acharam um absurdo. A assistente social falou com a família, falou com a acompanhante da pessoa doente, deu um parecer, a assistente social do Hospital Bom Pastor deu para a acompanhante um laudo, dizendo o porquê da situação das moscas e a situação em que o senhor se encontrou naquele dia. Então eu vejo que temos leis aprovadas, temos vigilância sanitária, temos tudo dentro da lei que possa averiguar os fatos, mas nada é feito, senhor presidente. E mesma coisa sobre o transporte de caminhões em nosso município. Outro assunto, senhor presidente, quando ouço o vereador também que me antecedeu, Argemiro, meu amigo, companheiro, no qual eu tenho um apreço muito grande, dizer no dá, mas dá é fácil. Imagina ou imagine vossas excelências, um vizinho entrar em sua casa, pegar um aparelho, um objeto seu e dar para alguém. Você vai gostar? Dar o que é dos outros é fácil, né? Dar o que é dos outros é fácil. Põe a mão no bolso, dá o que é teu. E falando isso, senhores vereadores, ouvintes da 9 FM, plateia aqui presente, eu me lembrei de um assunto no começo deste mandato, quando o prefeito, ele proibiu, ele cortou aquele transporte, aqueles pedidos de caminhões que eram feitos por muitas pessoas, de areia e pedra. Na época, eu cheguei a criticar, Vossa Excelência e alguns também, mas aqui hoje eu quero parabenizá-lo, porque nesses 2 anos e meio, 2 anos e 10 meses, fez-se no município uma economia muito grande. No começo doeu, muita gente esperneou, gritou, mas está aí, está todo mundo vivendo. Eu queria, senhores vereadores, senhor presidente, também fazer um pedido aqui, através do
do vice-presidente, que está sempre em contato com o prefeito e levando nossas reivindicações verbais, que ele fizesse isso também com as máquinas, com a pá carregadeira e a patrol. Visto que, senhores vereadores, a máquina tem trabalhado com frequência, dias de sábado, domingo, feriados, em propriedades particulares. E às vezes, um cidadão que ganha salário mínimo precisa desse tipo de serviço, não é atendido. Geralmente trabalha-se para pessoas bem-sucedidas. Se ele fizesse isso, igual fez no começo do mandato, com a proibição do transporte de areia e de pedras, com certeza o município também irá ganhar muito. Senhor presidente, como as notícias que temos recebido do governo federal, hoje, conversando com o bioquímico de nossa unidade de saúde, ele me disse também que em janeiro, aqueles folders que tem nas farmácias, aqui tem farmácia popular, acabará. Está com os dias contados. Vários tipos de remédios que hoje as pessoas pegam nas farmácias gratuitamente, acabarão. Esse programa foi criado em 2006, né? E teve poucos anos de vida. Mais uma tristeza para a nossa população. E além disso, senhor presidente, desse término dessa farmácia popular, também está o anúncio da verba zero para o SAMU. SAMU, que nós tivemos o prazer de aprovar nesta casa em fevereiro, mais ou menos. O SAMU no sul de Minas, ele teve 238 mil ligações em quase 9 meses de atuação. E 35 mil atendimentos, senhor presidente. Então, creio eu também que, como a segurança, eu acho que o SAMU em breve será por conta dos municípios. Mais um que o governo passa a responsabilidade, mais um filho para a gente criar. Então, a situação é essa. Perfeitamente, Alter. Vereador, a colocação de Vossa Excelência foi muito importante. Eu gostaria de complementar. Há pouco tempo, até hoje, a minha lembrança, até agosto de 2015, Solivaldo, existia-se uma verba destinada do governo federal para compra, aquisição de fraldas descartáveis. O governo federal cortou também essa verba. Então, até agora, para esses dias, eu não sei precisar a data, não sei dizer a data com precisão. Fulano de tal está com problema, pessoa 90 anos, não tem como, está acamada, precisa de fralda. A família não tem condições. A União mandava um dinheiro, uma verba para isso. O governo federal cortou. O cidadão agora que vem na prefeitura atrás de fralda, o governo federal cortou, não é a prefeitura que vai cortar. Não existe mais, não é em Soledade, não. No país inteiro. Mais um corte do governo federal. Era isso que eu gostaria de complementar. Muito obrigado, vereador. Por nada, vereador, é uma satisfação ouvi-lo. Então, senhoras e senhores, nobres edis, está aqui os medicamentos para rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, anticoncepcionais e fraldas geriátricas, como
o meu amigo Altair disse. Então, daqui uns dias, quando isso já estiver valendo, vão descer a lenha no prefeito, que ele cortou, mas não é não, gente. Não é ele que está cortando, não é ele não. Isso aí é realmente a nossa presidenta. Falei em 2 ou 3 sessões passadas, o cidadão que comparar o governo atual com os ex-governos é covarde, porque nunca houve-se uma crise tão feia igual nós estamos passando agora nos últimos 40 anos. Tá feio demais. Não é à toa que em muitos anos não é se lembrado por funcionários o atraso do nosso salário. Então, senhor presidente, eu queria deixar bem exposto esses assuntos. E também, para encerrar, como vossas excelências têm acompanhado na mídia, nas redes sociais, outubro é o mês rosa. O que eu venho aqui falar e apoiar esse movimento, que é um movimento internacional comemorado no mundo inteiro. A cor rosa do laço é para simbolizar a luta, senhor presidente, contra o câncer de mama. E esse é o objetivo desse movimento é estimular a participação de empresas, pessoas, a ver a gravidade do assunto. Hoje, senhoras e senhores, chegam a falecer 27 mulheres por dia. 27 mulheres por dia por essa doença tão rígida que faz muitas pessoas sofrerem. E deixo aqui, senhor presidente, em particular, esse laço que está no meu peito, em homenagem à minha irmã, que mora no interior do Espírito Santo, que teve um câncer de mama, retirou o seio, mas que graças a Deus e a vontade dela de viver, ela está hoje recuperada. E fica também o meu abraço a todas as pessoas que lutam com essa doença em sua família. E um recado às pessoas que ficam reclamando de tudo e de todos. Faz uma visita em algum hospital, numa penitenciária ou na APAI de nossa cidade. Não precisa ir longe, não. Aí depois você põe a mão na consciência e para de ficar se lamentando. Tenho dito, senhor presidente. Antes de eu liberar a palavra à nossa querida Lígia, vou aproveitar mais um pouquinho para ler esse convite para a gente. Convite. Prefeitura Municipal, com o órgão gestor do Bolsa Família e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Convidamos Vossa Excelência para participar do Cine Cidade, que acontecerá pela primeira vez no nosso município, no dia 17 de outubro, às 18h30, na Praça de Eventos de Soledade de Minas. Com a palavra, a vereadora Lígia Rada Reis. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas edis e cidadãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Em primeiro lugar, senhor presidente, um assunto especificamente a ser tratado, que é a questão da água, mas eu quero, a princípio, dar os parabéns aos eleitos do Conselho Tutelar de Soledade de Minas, na data de ontem, né? Desejo a todos eles que façam um trabalho relevante dentro da sociedade. Que Deus abençoe a todos. Bom, senhor presidente, com relação ao problema da água, eu queria apenas externar o que foi, o que chegou até a gente, né? Hoje, por exemplo, eu estava aqui à tarde com o vereador Altair. Nós estávamos estudando alguns assuntos aqui e chegou um cidadão aqui nesta casa
bastante nervoso até. Contudo, ele não foi desrespeitoso em momento algum. Muito pelo contrário. Ele até pediu desculpas pelo desabafo que ele estava fazendo. Eu entendi perfeitamente, porque, embora eu não tenha tido na minha casa um problema grave de falta d'água, muitas pessoas tiveram, né? E hoje, segundo informações, já está sendo solucionado. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro e de dar razão a este homem é o seguinte: o vereador que antecedeu o Argemiro, funcionário também do SAI, ele bem diz quando, em Soledade, nunca se houve nunca se houve planejamento, né? E, pelo jeito, vai continuar sem ter planejamento, né? Porque, às vezes, a gente fica falando, a administração anterior, a outra. Essa também, vamos combinar, né? Porque tudo é crise. Tudo, você não pode gastar dinheiro. Tudo não tem dinheiro. Mas tem funcionário administrativo recebendo R$680 de hora extra. Não é verdade? Está aqui reclamando o vereador Ditinho, dos motoristas que trabalham, que faz hora extra. Está o pessoal do SAI reclamando, que trabalha pra caramba, que está fazendo hora extra e não recebe, enquanto que tem funcionário dentro da prefeitura recebendo R$700 em época de crise, que foram mandados vários embora e está recebendo hora extra. Beleza, eu não sou contra, eu acho que a pessoa fez, ela tem que receber. Agora, acontece o seguinte, o expediente, sexta-feira, termina 4h. Termina porque quer, porque os prefeitos assim fizeram e foi costume. Está precisando de hora, está precisando de serviço, estende até às 5. Mas não pode, né? Não pode. Tem que parar, tem que tomar café, tem que fumar um cigarrinho toda hora, de 15 em 15 minutos. Eu não quero cortar o assunto, mas concede uma parte. Eu até, complementando as palavras de Vossa Excelência, já fui taxado como chato nesta casa, que os prefeitos anteriores fizeram um plano de carreira e dentro do Estatuto do Servidor Público colocou-se que no Brasil a única cidade que se faz somente 5 horas é a Prefeitura de Soledade. Todas as prefeituras trabalham do meio-dia às 6. Todas. Pode fazer uma averiguação. Aí, na época, no mandato passado, falaram que eu era chato, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas o servidor de rua, ele tem que camelar. Né? Quem trabalha dentro da área burocrática, não. Tem que trabalhar só 5 horas. Com a parte cedida de Vossa Excelência, gostaria de, até então, no ensejo, com relação ao Outubro Rosa, o que acontece, vem acontecendo muito no nosso país e nas pequenas cidades principalmente, o fato de câncer de mama, que ainda existem mulheres que sofrem disso por terem maridos ignorantes, que não deixam as suas mulheres fazer o exame de mamografia. Isso é fato. É o mesmo que morre de próstata. É o mesmo ignorante que morre de próstata, que tem vergonha de fazer o toque ou fazer o exame que é necessário. Certo? Agora, voltando ao assunto, ao vereador Solivaldo, com relação a fazermos um pacto, com relação a ajudar a saúde do nosso município, tem total apoio. Mas dentro de que também o prefeito leve até ele a mensagem, que eu não quero fazer isso por escrito dentro desta casa, documentado, porque se eu requerer vai ter que mandar. É obrigado a mandar. Que venha rever as situações dos ITBIs no nosso município. Nosso município vende-se prédio de 600 mil e não recolhe ITBI dentro dos 600 mil. Uma cidadezinha igual a nossa, eu já falei que aí nem começa a achar ruim comigo. Entendeu? Né? Vende casa, terrenos, isso, aquilo, aí vem aqui, aí o TBI, ó, é a única hora que o município tem para ganhar dinheiro. Não é isso? Notas fiscais de café, ó, eu vi esses dias passando a carreta de café de dia aqui.
Ela vai para a cooperativa de Carmo de Minas. Cadê a nota disso? Cadê? Nós não sabemos, você sabe? Eu não sei, já questionei isso aí várias vezes. Aí o nego vira a cara pra gente, mas não interessa, o município tem que receber. Isso aí empreende na saúde. Não é verdade? Então, quer dizer, tá entendendo? Lígia, desculpa eu incomodar a Vossa Excelência, mas é só complementando para chegar a esse conhecimento da população, que tem várias formas da gente também arrecadar. Então, temos que ser rígido e a vereadora tem toda a razão. Obrigado. As ordens, vereador. Então, dando prosseguimento, é o seguinte. Então, o que eu quero dizer, isso eu citei, por exemplo, que eu vi na folha de pagamento, diga-se de passagem, de junho, nós entramos em outubro, e a última folha de pagamento que chegou nessa casa foi a de junho, né? A gente consegue constatar, em épocas de crise, um valor razoável de horas extras, e também uma tal de incentivo de produtividade, que nem o prefeito soube responder o que era. Não é verdade, vereador, que o senhor foi perguntado? Então, quer dizer, eu acho, eu concordo com o vereador Solivaldo quando ele vira e fala assim, não, vamos fazer uma economia aqui, vamos, beleza, mas o legislativo ele não tem obrigação nenhuma de devolver dinheiro para o executivo, embora, em tempos de crise, eu acredite que isso deva ser feito. Agora, não se pode cortar daqui, sendo que lá também não corta. Né? É um negócio complicado. Então, tem incentivo de produtividade que a gente não sabe o que é, tem hora extra lá de cima e quando mandou 15 embora, né? Cadê a economia que se faz? Com relação à água, o assunto que eu comentei, que entrou por conta do planejamento, o vereador me perdoe, mas Soledade, infelizmente, nunca teve e não continua sem ter o planejamento. Todo mundo fala assim, está faltando água aqui, está faltando paliativo. Um dia, eu conversando com o prefeito, ele me explicou da necessidade de captação de água do Rio Verde. Ótimo. Não se falou mais nada disso. Agora já começou a chuva, não se falou mais nada disso. Foi um acidente o que aconteceu? Foi um acidente. Mas uma semana sem água é porque a minha casa não faltou. Porque senão eu tinha vindo aqui. Tinha ido no SAI. Tinha. E, aliás, o vereador bem disse da falta de respeito que acontece até com os funcionários, que são os últimos a serem culpados dessa situação. Mas existe uma falta de respeito com o cidadão que é tão grande, a falta de respeito quando ele liga para o SAAI, para a estação de tratamento, e o telefone só dá ocupado porque tiraram do gancho. A falta de respeito quando ele vai procurar uma informação e ele não tem. Vai me perdoar, vereador, mas eu também ficaria muito brava se fosse comigo. É porque hoje eu ainda tenho o poder de pegar o microfone e falar. E falar. Porque pessoas que eu conheço, pessoas que estão aqui, inclusive, ficaram 6 dias sem uma gota de água. Tudo bem, foi uma fatalidade? Ótimo, beleza. Caminhão-pipa, gente, pelo menos para fazer o básico. O básico. O povo não pode ficar sem comer, o povo não pode ficar sem tomar banho. E ainda é mentiroso quem diz, porque hoje atenderam no SAAI, vereador. Aí sabe o que foi falado para o morador? A senhora aguenta um pouquinho que 4 horas da tarde vai chegar um caminhão-pipa na sua casa e a caixa vai estar cheia. Isso não é falta de respeito? Porque vereadora, o caminhão não chegou. Vereadora, eu concordo no que Vossa Excelência está dizendo com relação ao tratamento do telefone no final de semana. A diretora até tomou as providências com isso. E o SAAI hoje tinha por objetivo, até atendeu, a diretora e a secretária, atendeu os telefonemas todos que fizeram para lá. Até então, tinha-se a ideia e dava-se a ideia de que colocaria o caminhão-pipa na cidade. O prefeito de Caxambu ia ceder, não ia ceder, porque hoje ele não estava, sofreu um acidente, o prefeito conseguiu
para que ele ajudasse aqui. Nós não temos um caminhão-pipa, temos um tratorzinho. Aí Vossa Excelência há de convir comigo que uma vez que você tem uma falta d'água diante de uma grande quantidade de casas e de população, se você tirar, se não tem água no reservatório, você tira a água do reservatório, nós estamos fazendo, juntando água para distribuir para todo mundo. Aí você tira do reservatório e põe no caminhão-pipa ou no trator para levar para umas pessoas. Aí, existe a possibilidade de fazer? Sim. Mas existe a possibilidade de um confronto de pessoas. Pessoas maltratarem o servidor e ainda falar ainda que é politicagem. Estão levando para aquele e não está levando para mim. Porque ao que você sai com o tratorzinho com 4 mil litros d'água aqui, ao que você sai com ele, você vai ser cercado ali. Então, optou-se, até então, olha para a senhora ver. Eu estou falando porque a senhora me conhece. Optou-se depois do almoço que chegaria um caminhão-pipa para ser entregue água na cidade. Quando a diretora disse, vamos conseguir um caminhão-pipa para colocar água na cidade, eu falei para ela, não, eu não vou. Se os companheiros quiserem ir, que vá. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas iam dar confusão. É muita gente faltando água, você sai para ir lá no corte e pedreira ia chiar. E as pessoas, quando estão com raiva pela falta d'água, agride, fala palavrão, entendeu? Eles não medem, é lógico que vem a raiva. Mas também quem está em cima, eu já passei por isso no final do ano, quem está em cima também tem sentimento. Então, até porque, Vossa Excelência há de convir comigo, que nós vemos em outras cidades, São Paulo e outras cidades, aqui nós fazemos um ato, porque amanhã, por exemplo, o pessoal tem 6 casas que tem perto do matadouro, essas casas, quando tem essas crises, sem a crise já quase não chega lá. Aí se coloca a água lá, faz questão de ir, a gente não deixa eles na mão, porque nós sabemos a necessidade deles. Ninguém quer ninguém sofrendo. Só que as pessoas não entendem, está entendendo o que eu estou falando para a senhora? Aí fica difícil colocar o caminhão-pipa. Aí você não tem água no reservatório. Ó, você não tem água no reservatório. Você vai lá, tira a água do reservatório, você está andando para trás. É o contrário, eu dei a opinião de que nós, ao invés de colocar água nas casas, colocássemos água no reservatório. Que aí nós vamos encher o reservatório e a cidade vai ter continuidade da distribuição. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a partir de amanhã cedo, o caminhão de pipa de Caxambu, que foi emprestado para nós aquela vez, e por sinal nos deu um prejuízo tremendo. Eu quase chorei quando ele estourou o cano, o tanque de óleo diesel dele. E vai vir amanhã cedo, nós vamos fazer no inverso. Nós não vamos colocar nas casas, nós vamos abastecer lá em São Lourenço. O site de São Lourenço vai ceder água para nós. Vai ceder água para nós não tirar a água do nosso reservatório, que está pouco, está começando a complementar. Vamos encher, pôr lá e continuar sem fechar a água, para não tirar a água da rede. Está entendendo? Então, entendi. Não é por maldade, de forma alguma, que a gente está optando por isso. Está entendendo? Obrigado. Vereador, eu quero ressaltar o seguinte, em nenhum momento eu coloquei em xeque a ideia ou a vontade de nenhum servidor, nem da direção, nem do prefeito. Eu só acho que atitudes precisam ser tomadas. Você não tem que encher um caminhão-pipa com a água do reservatório que está pouco, ele tem que vir de fora. É exatamente isso. É exatamente isso. Agora, é o seguinte, o problema é muito sério e a gente não consegue atingir uma solução, sabe? Uma coisa também, em espécie nenhuma eu quero desmerecer as pessoas que trabalham no SAI, mas eu nunca vi um local de trabalho especializado não ter uma pessoa especializada. Por exemplo, existe, claro, a função do encanador no SAI. Alguma vez alguém já passou por algum tipo de treinamento? No SAI, na Copasa, em Caxambu, no SAI, em São Lourenço? O vereador Solivaldo,
Existe uma empresa de eletricidade sem um eletricista? Não existe um escritório de advocacia sem advogado. Então, eu não consigo conceber a ideia que existe um SAAI sem um encanador profissional, né? O que não é culpa de vocês. Isso é culpa, sim, de má gestão. Sabe o problema, o que eu volto a... Eu não sou contra a criação do SAI, muito pelo contrário, mas as coisas, quando são criadas, é o que Vossa Excelência mesmo fala, planejamento. Aí, do nada... Claro. Dentro disso que Vossa Excelência falou, lá atrás, está nos autos da casa, quando começamos a discutir a respeito da criação do SAI, eu, Solivaldo, disse nessa casa a respeito disso. Conversei com nosso amigo Calbi e ele se dispôs ao SAI de Carmo de Minas levar um funcionário daqui para fazer um estágio lá, mas dentro dessa casa mesmo eu ouvi que é muito cedo para isso. O SAI nem foi criado. Mas agora, no momento, já está tarde. Já passou da hora. Obrigado. As ordens. Sabe por quê? Boa vontade, todo mundo pode até ter. Mas a gente precisa ter uma especialidade naquilo que vai fazer. E não pode ficar assim. O vereador Reinaldo, quando o senhor foi mexer com o seu negócio de freezer, o senhor não fez um curso? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, eu acho, sim, que existe uma falta de planejamento, que, infelizmente, eu não estou vendo solução, que não é para agora. Né? Conversar, dar ideia, falar, todo mundo fala. Né? Todo mundo fala. E com relação a essa... eu chego a dizer que realmente o funcionário em si, ele trabalhando, como Vossa Excelência mesmo disse, ele é o último que tem culpa. Às vezes, até como Vossa Excelência mesmo falou, por sorte, viramos o registro, tentamos e conseguimos. Não, ousadia, que seja. Né? Ousadia que seja. Então, eu queria deixar isso bem claro, tá, para a população e dizer à população o seguinte, quando esse cidadão ele esteve aqui hoje, eu disse a ele, eu falei assim, olha, o vereador ele tem duas funções, a de legislar e a de fiscalizar. Esse tipo de coisa, diretamente, faz essa cobrança com o executivo e com a própria autarquia. O que nós, como vereadores, podemos e devemos fazer é cobrar o executivo e a própria autarquia do SAAI. Agora, não é de responsabilidade da Câmara Municipal a falta d'água do município. Isso não é responsabilidade, tá? Então, eu queria deixar isso muito claro. E outra coisa, às vezes pode vir uma pessoa aí e falar assim, nossa, Liginha é contra o prefeito. Tem nada a ver, se eu fosse contra, eu não tinha aprovado três projetos que ele mandou hoje nessa casa. Tem nada a ver. Não sou contra, não sou a favor, mas eu acho que a verdade tem que ser dita. Covardia não multar as pessoas que desperdiçam água. Covardia, tá? Isso é covardia. Enquanto tinha um monte de gente sem água, tinha gente lavando passeio, lavando carro. Isso, os bons pagam pelos maus. A gente que é político, a gente toma ferro, sabe por quê? Porque todo político é vagabundo. Então a gente também não presta, né? Então fica aquela coisa, o ruim, é todo mundo ruim, então você também é. Né? Então é aquilo que o senhor falou, o vizinho está gastando, está prejudicando quem está do lado. Enquanto não houver multa, vai discutir isso nessa casa todas as vezes e não vamos chegar a lugar nenhum. Vereadora, só um minuto.
Aproveitando o ensejo de Vossa Excelência da multa, consta na lei do SAAI a multa. O SAAI hoje pede encarecidamente, você não precisa deixar o seu nome não, liga para o SAAI e fala o nome, a rua e o endereço, que nós vamos lá e vamos efetuar a multa à pessoa que está jogando água fora. Porque, eu estou pagando. Você está pagando, mas você não pode ficar jogando fora, não. Ótimo. Uma vez, quando estava faltando água agora, mas por falta de chuva e não por algum problema de outra natureza, o prefeito falou assim, eu sou responsável pelo SAAI, não pela falta de chuva. Então, que ele realmente seja responsável pelo SAAI. Porque a chuva veio e, se Deus quiser, vai vir mais. Né? A situação não está muito boa, mas não pode dar uma chuvinha que todo mundo gasta, né? Como se a chuva já não lavasse, né? Então, eu quero deixar isso muito claro, tá? Não adianta a gente pedir, porque quem tem consciência tem, quem não tem vai morrer assim. Só funciona a hora que mexer no bolso. É só assim que funciona. Então, eu quero deixar claro o meu protesto, quero me solidarizar com quem está faltando água. Agora já vai normalizar, se Deus quiser. Está tudo certo, já caiu, a gente já ficou sabendo. Mas, realmente, o dado que o senhor falou, de gastar 1.800.000 litros d'água em Soledade, gente, teve um funcionário do SAAI hoje que falou isso para mim, às vezes chega a 2 milhões. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Gasta-se isso hoje para todo mundo morrer de sede amanhã. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Então, eu quero deixar claro aqui o meu repúdio. Eu acho que o prefeito precisa tomar um pouco mais de pulso da situação. Eu acho que as pessoas não podem fugir da situação. Eu não estou fugindo. O cidadão veio aqui, ele não foi o único, veio e prensou a gente mesmo. Ele está certo. Ele não está errado, ele tem que fazer isso mesmo. Quisera essa casa aqui tivesse lotada todos os dias, para falar, olha, está precisando disso aqui, isso ali, isso aqui, é isso que vocês têm que fazer. Mas olha aqui, tem 4 pessoas na plateia, 3 são funcionários. A política, ela está imunda por causa disso. Porque o povo não participa. A política do Brasil está nojenta, a de Soledade está pior ainda. Não estou falando só da política de quem está aqui dentro, não. Quem está fora também. Está nojento. E isso não vai mudar enquanto o povo não tiver noção das coisas. Pelo amor de Deus. Ficar xingando, falando em Facebook, gritando para a rua, não adianta. Vem para cá. Vai no gabinete do prefeito. Vai na porta do SAAI. Fica gritando na rua, não adianta. Quer que reduz o salário? Vem aqui. Traz faixa, traz isso, traz aquilo que reduz. Quer que tenha água na sua casa? Vem aqui. Faz um panelaço para você ver se no outro dia não tem 10 caminhão-pipa na sua rua. É assim, eu queria deixar claro isso que eu estou falando, para que todo mundo entenda, que o povo tem gente que não sabe nem o que o vereador faz, o que o prefeito faz, muito menos o que o cidadão faz. Então, eu quero deixar isso muito claro aqui. As pessoas precisam se informar mais e participar mais. Caso contrário, vai ficar gritando o resto da vida sem ter resultado nenhum. Vereadora, por favor, um minutinho da sua atenção. Eu só gostaria de complementar a palavra de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi bastante feliz no seu pronunciamento. E gostaria de dizer uma coisa, que quando foi criado o SAAI, eu saio aqui em defesa dos funcionários do SAAI, especialmente do vereador Argemiro. Quando foi criado o SAAI, Pedro Carlos Ditinho e eu, junto com o Argemiro, vocês dois se lembram que eu disse para ele, sai dessa que você vai pagar um preço muito alto por isso. Vocês dois se lembram disso. Eu disse para o vereador Argemiro, sai dessa que você vai pagar um preço muito alto por isso.
O nosso povo não está acostumado a separar o funcionário que é o Argemiro, que vai lá porque ele está sendo obrigado, mandado, do vereador. O povo não está acostumado com isso. Eu avisei para o vereador, o preço que Vossa Excelência vai pagar é altíssimo, mas ele é um cara de personalidade forte, e ele me respondeu, eu vou pagar o preço, eu vou ver o SAI, nascer o SAI, e vamos fazer com que o SAI progrida. Ele tem personalidade, ele ajuda dessa forma. Agora, aquelas pessoas, eu fico realmente, graças a Deus que não acontece comigo, como eu disse no começo, meu estupinho pequenininho, que às vezes mistura as coisas. O cidadão hoje pergunta, cadê o painho? O painho aqui manda, o painho não manda nada. O painho não manda nada no site, ele vai cortar a sua água, é porque ele foi mandado cortar a sua água. Se ele levou a sua conta, ele é obrigado a levar a sua conta. Se ele está trabalhando ali, ele está recebendo para fazer aquele serviço, aquele horário. Ele não é culpado do que está acontecendo. Assim como os outros servidores não são culpados do que está acontecendo. Eu estou aqui, eu não tenho procuração de nenhum deles, muito menos vereador, e ele não precisa da minha defesa também, que ele sabe fazê-la muito bem, mas às vezes a pessoa ofende, ele não sabe qual que é o lugar, que ali na rua, das 7 horas, quem está trabalhando ali, não é o vereador que está ali é o funcionário, ali é o servidor, que está recebendo o seu salário para aquilo ali, para dizer aquela função. Você quer reclamar com o vereador? Beleza. Você me atende na sua casa, você me atende na Câmara. É diferente. Agora, o cara está trabalhando, você cobrar dele, vereador, como se ele tivesse culpado, me desculpe. É tremendo uma injustiça o cidadão que faz isso. Muito obrigado, vereador. Só para encerrar, vereador, já falei até mais do que eu deveria ter falado, mas é o seguinte, olha para você ver coincidência, eu estava saindo de casa para vir para a reunião, passou um casal, que eu estava conversando com um funcionário do SAI, o rapaz, o marido falou assim, ô fulano, eu acabei de passar ali na rua da creche, e estava vazando água ali, a torneira da creche estava aberta. Eu cheguei aqui na Câmara às 7h30, isso deve ter sido 7h20. Aí o funcionário ficou assustado, né? Lógico. Ele falou assim, não, mas eu pulei o muro e fechei. Graças a Deus que ele pulou o muro, né? Só que aí mostra também que não tem segurança nenhuma, que além da água estar vazando, qualquer um pula o muro, né? Graças a Deus que ele pulou, ele fez um favor, né? Lógico. Agora a torneira da creche aberta, que horas que acaba a aula? 5 horas já não tem mais ninguém lá. Pelo menos até as 7h30, se tinha água lá, ficou vazando, né? Então, gente, consciência não adianta mais a gente pedir. Eu acho que o negócio tem que vir no bolso mesmo, é no bolso que tem que doer. Eu espero que um dia, antes que eu morra, eu veja alguma coisa diferente. Tenho dito, senhor presidente. Nada mais vendo a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrado o trabalho dessa presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, a todos os ouvintes da 9 FM e os amigos que estão aqui presentes.